Muito bem, vamos dar início à nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 4 da Universidade Católica de Santos. Hoje nós vamos falar sobre IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e ITR, Imposto Territorial Rural. Vou dividir a tela com vocês aqui para um PowerPoint que já está disponível também para os senhores lá no Moodle, lá nos avisos. Você tem o link da aula e tem este PowerPoint lá disponível para os senhores. Muito bem. Vejam só, então, nós estamos seguindo a ordem do artigo 153 da Constituição e hoje vamos terminar. Porque a gente primeiro viu os impostos que incidem sobre as operações de comércio exterior. E nas operações de comércio exterior, então nós vimos o imposto de importação, o imposto de exportação, já vimos o IPI, já vimos, inclusive já vimos o ICMS, mas na verdade o ICMS é do 155, mas seguindo a ordem do 153, nós temos o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, para o qual despendemos 2 aulas, e depois nós vimos o IPI, já tínhamos visto o IPI na ocasião em que vimos os impostos incidentes sobre as operações de comércio exterior, e hoje nós vamos ver o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e o ITR, Imposto Territorial Rural. Teríamos que ver ainda o Imposto sobre Grandes Fortunas, e que não vamos ver por uma razão muito simples, porque ele não existe. E ele não existe também por uma razão muito simples, porque não foi regulamentado. Agora, por que não foi regulamentado? Aí é uma questão altamente complexa que não nos cumpre adentrar. Certo é, senhores, que o IOF, que na verdade essa expressão IOF é um apelido do imposto, porque o imposto na verdade se chama Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre questões relativas e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. E isso ele tem a sua previsão constitucional no artigo 153, inciso 5 da Constituição, que diz que compete à União instituir impostos sobre, inciso 5, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Vejam que o imposto sobre operações financeiras, como a gente o chama, né, ele está regulamentado aqui no artigo 63 do Código Tributário Nacional, que diz que o imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador, e aí elenca aqui, quanto às operações de crédito, a sua efetivação, quanto às operações de câmbio, a sua efetivação, quanto às operações de seguro, a sua efetivação, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento, resgate, na forma da lei aplicável. Então vejam, senhores, sobre toda operação de crédito no Brasil, incide o imposto sobre operações financeiras, né? A propósito disso, o governo acabou de aumentá-la, né? Veja, o IOF foi aumentado, né? A propósito disso, já indo para a questão relativa à extrafiscalidade do IOF, né? O IOF é um imposto extrafiscal. Nós vimos o que são impostos extrafiscais. São impostos que podem ter suas alíquotas alteradas por um simples decreto do Poder Executivo, dentro dos limites estabelecidos em lei. E foi exatamente isso que fez o governo no mês de setembro próximo passado. Ele aumentou a alíquota do IOF, e ao aumentar a alíquota do IOF, ele fez isso através de um simples decreto do Poder Executivo. Por quê?
Porque como o IOF é um dos 4 extrafiscais, né, ele pode ter suas alíquotas alteradas por um simples decreto do Poder Executivo, dentro dos limites estabelecidos em lei. Então o governo aumentou o IOF das pessoas físicas e das pessoas jurídicas para arrecadar mais 2,17 bilhões de reais que precisava para financiar esse programa do novo Bolsa Família, que ele chama de Plano Brasil, Auxílio Brasil, alguma coisa assim. Enfim, o governo Bolsonaro disse e foi eleito com a promessa de que não iria aumentar tributos no Brasil. Então, vejam, que fique bem claro, registre-se. O que fez o governo Bolsonaro em setembro de 2021 aumentou tributos no Brasil. Mas não está satisfeito. Vai aumentar mais. O imposto de renda, por exemplo, vai aumentar mais, porque está no Senado Federal a PEC do imposto de renda. Ou seja, vai fazer incidir imposto de renda sobre lucros e dividendos. Enfim. Na verdade, senhores, o discurso da oposição, quando está no governo, muda para o mesmo discurso do governo. Então, quem está na oposição é contra o aumento de imposto. E vai para o governo, faz o quê? Aumenta imposto. Bom, o certo é que o artigo 63 do Código Tributário Nacional estabelece como fato gerador do IOF essas quatro figuras aí, né? Que nós fizemos a leitura para os senhores. O IOF é um imposto que, veja, ele é um imposto incidente sobre operação de crédito. Então, você vai realizar uma operação de crédito, essa operação de crédito ficou mais cara. Veja, ficou mais cara. E sabe quanto foi que o governo aumentou o IOF? Pasme, não foi pouca coisa. Aumentou uma bagatela de 36%. Aumentou 36% a alíquota. A alíquota do IOF para pessoas físicas, né? Era 1,5%, passou para 2% e qualquer coisa, e o da pessoa jurídica era 3%, passou para 4,08%. Ou seja, houve um aumento de 36% da alíquota do IOF. Isto é legal? É legal. Pode. O governo pode fazer isso? Pode fazer isso. Agora, e o aumento do imposto de renda que está no Senado? Pode também? Olha, não sei. Vou ter que analisar depois que aprovarem a emenda, mas eu vislumbro aí já de plano uma irregularidade, uma inconstitucionalidade. Muito simples. O fato tirador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Veja, a empresa, ela paga PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda. Se depois que ela pagar tudo isso, ela tiver lucro, a distribuição de lucro seria isenta. Ah, não. A empresa vai pagar imposto de renda e vai distribuir lucro para o acionista. Quando distribui lucro para o acionista vai pagar de novo imposto de renda. Só que, veja, a renda está sendo tributada 2 vezes pelo mesmo imposto em 2 etapas. Eu, particularmente, vislumbro aí uma bitributação. Mas vou ter que analisar isso aí com muito mais vagar. Mas de plano posso afirmar que isso espanta o capital estrangeiro. Eu vou investir dinheiro no Brasil, vou montar um negócio que gera lucro, vou pagar imposto de renda sobre esse lucro e depois, na hora que eu for distribuir meu lucro, eu ainda tenho que pagar de novo o mesmo imposto de renda. Me parece um contrassenso, mas vamos aguardar. O Senado não concorda com esse aumento do imposto de renda, com essa tributação dos lucros e dividendos. E por isso que está parado lá no Senado. Muito bem. Então, vamos para a base de cálculo. Qual é a base de cálculo do imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro. Está no artigo 64, né, do Código Tributário Nacional, que diz: a base de cálculo do imposto é quantas operações de crédito, o montante da obrigação. Quantas operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional. Quantas operações de seguro, o montante do prêmio. 4. Quantas operações relativas a títulos e valores mobiliários, na emissão, o valor nominal. Na transmissão, o preço ou valor nominal. No pagamento ou resgate, o preço. Então, o IOF incide em várias circunstâncias. Sempre incidiu, mas, veja, o IOF é um imposto que normalmente é descontado. Veja, o governo determina que a fonte pagadora deva ser ou um banco ou uma seguradora que vão reter o IOF na fonte. Aí o João diz: nossa saúva moderna é a malha tributária inexequível. Nós estamos no limite. Veja, essa questão é muito complexa e difícil, mas basicamente, se você desequilibrar esse tecido social aí com uma carga tributária que a sociedade não suporta pagar, você corre um risco até de ruptura institucional. É triste, mas é o que está acontecendo, porque entra governo e sai governo, e só o que se faz nesse país é aumentar tributos. E aí isso vai se tornando cada dia mais difícil, as empresas vão ficando em situação cada dia pior e veja, governar aumentando tributo é muito fácil. Eu preciso de dinheiro para isso, aumenta o tributo aqui. Eu preciso de dinheiro para aquilo, aumenta outro tributo ali. Veja, e agora, o que é pior, além de tudo, não obedece ao teto de despesas. Então, furar o teto. Então, preciso pagar os precatórios, fura o teto. Peraí, isso aí nunca foi solução. Nunca foi solução. Enfim. Não adianta a gente querer consertar, porque não vamos consertar de uma hora para outra. Mas, vamos lá. Quem são os contribuintes do IOF? Né? O artigo 66 do CTN diz que contribuinte do imposto é qualquer das partes da operação tributada, como dispuser a lei. Então, muitas vezes, a lei estabelece que contribuinte é a parte A, o contribuinte é a parte B, mas enfim, né? Sobre uma operação de câmbio, uma operação de crédito ou uma operação de seguro, vai incidir o IOF. Normalmente, você tem um banco envolvido ou uma seguradora, e esse banco ou essa seguradora vai ser o responsável pela retenção na fonte, né? Por isso é um imposto que a gente não está acostumado a ir ao banco recolher. A gente quando celebra um contrato de financiamento de um automóvel, por exemplo, você vai pagar IOF, né? Você vai financiar sobre o valor financiado, incide o IOF, que aumentou agora, recentemente foi aumentado em, pasmem, 36%, a pretexto de financiar um sistema do antigo Bolsa Família. Muito bem. E o IOF, senhores, ele é um imposto lançado por homologação, ou seja, cumpre ao contribuinte calcular o montante, recolher e aguardar. Só que ele é recolhido na fonte. Então, o contribuinte não tem essa rotina de cálculo de IOF. O contribuinte tem a rotina de ir a uma concessionária financiar um automóvel. Comprar um carro, uma parte do carro ele vai financiar. Então, essa parte que ele for financiar, né, ele sabe que sobre o valor financiado incide o IOF, né? Se ele for a um banco tomar um empréstimo ou entrar no cheque especial, sobre o valor tomado do banco ou sobre o valor do saldo negativo no cheque especial, ele vai pagar IOF, porque assim a lei o determina, né? Muito bem. E a fonte pagadora, que retém na fonte, então vai entregar para a Fazenda Pública e vai, evidentemente, na sua declaração, na sua DCTF, informar o IOF recolhido dos contribuintes
em cada operação. Muito bem. Vejam, quais são as características do IOF, né? Vejam, o IOF é um imposto pessoal, senhores. Assim como o imposto de renda, o IOF é pessoal. Por exemplo, alguns produtos, alguns contribuintes ficam isentos, né, de IOF. Por quê? Por causa da questão da pessoalidade, né? Então, o microcrédito, por exemplo, né, o microempresário que faz uma operação de microcrédito fica isento do IOF, porque o IOF é pessoal. Significa dizer também que as alíquotas do IOF variam, né, de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. E além de ser um imposto pessoal, é um imposto indireto, ou seja, ele repercute, ele é repassado de um agente para outro agente numa cadeia econômica. Veja, o IOF é largamente utilizado com função extrafiscal, quer dizer, se o governo aumenta o IOF, muitas e muitas vezes o tomador de crédito se retrai e aí se pratica a política monetária através da alteração da alíquota do IOF. Muito bem, mas ele é, portanto, um imposto indireto, ele repercute nas relações. Eu, seguradora, estou vendendo a pólice de seguro, mas aumentou o IOF, então a minha pólice ficou mais cara, né? E eu vou repassar esse montante para o contribuinte, para o tomador. E esse tomador, eventualmente, pode nem celebrar o contrato de seguro por conta do valor que ele vai ter que pagar de prêmio, né? Muito bem. Então, ele é um imposto indireto, ele repercute. E além de ser indireto, é extrafiscal. Extrafiscal porque tem objetivo eminentemente regulatório e não necessariamente arrecadatório. Mas nesse caso aí, por exemplo, em que houve o aumento do IOF para financiar, né, o Bolsa Família, ele teve esse aumento foi de natureza fiscal e não extrafiscal. Bom, mas o IOF, a prioristicamente, é um imposto extrafiscal, ou seja, existe com o objetivo eminentemente regulatório e não necessariamente arrecadatório. Muito bem. E além disso, é um imposto ordinário. O que é um imposto ordinário? É aquele que não é extraordinário. E o que é imposto extraordinário? É o imposto extraordinário que está no artigo 154, inciso 2 da Constituição. Vejam o que diz o artigo 154, inciso 2. A União poderá instituir, né? Inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, o IOF, nesse contexto, é um imposto ordinário, porque não se encontra em nenhuma das características, nenhuma das situações previstas pelo artigo 154.2 e, portanto, trata-se de um imposto ordinário. Nesse contexto, senhores, o IOF, né, é um imposto pessoal, né, ele é pessoal, incide sobre a pessoa, né, ele é indireto, extrafiscal e ordinário. Vou fazer uma pausa aqui para trocar somente a gravação do vídeo e volto em seguida. Um minuto, por favor.